Então, boa noite a todos os assistidos aqui do Centro Espírita Cristo Consolador. Para iniciar, gostaria de pedir para que todos possam pegar sua garrafinha de água para ser fluidificada pela espiritualidade amiga e benfeitora, porque no finalzinho a gente tem um passe, o passe à distância. Então, eu gostaria de iniciar com uma leitura do Evangelho para que a gente já possa ir pacificando a nossa mente, os nossos corações. Então, eu convido a todos para fazer essa reflexão íntima, à luz do Evangelho. E eu abri aleatoriamente, eu peguei a instrução dos Espíritos, que é o bem e o mal sofrer, lá do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. É por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acompanhamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que no combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso, quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade. Esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão um cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso, o Espírito que vem nos instruir, é Lacordaire, lá no ano de 1863. Então, eu convido a todos a nossa prece inicial, vamos fechar os nossos olhos, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos sentir as palavras consoladoras do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, cair como se fosse um bálsamo nos nossos corações, nos tranquilizando diante das nossas dificuldades, pacificando a nossa mente, nos dando bom ânimo, coragem para enfrentarmos as adversidades da vida, como diz o Evangelho, todos sofrem, mas que nós possamos ser vencedores diante das nossas dificuldades e que nós possamos, principalmente, compreender o que se passa conosco nesses momentos difíceis e que depois nós possamos retirar o ensinamento, a aprendizagem necessária
de tudo isso. Amado Mestre Jesus, nos abençoa, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, boa noite novamente, né? Os assistidos do Centro Espírita Cristo Consolador, né, que estão fazendo tratamento espiritual, e esse tratamento, ele é seguido de 3 aulinhas, obsessão 1, 2 e 3, e hoje a gente inicia com a primeira aula, porque todo tratamento é necessário que a gente compreenda como se dá esse tratamento, né? Quando a gente faz um tratamento médico, o que é que a gente faz? A gente vai procurar compreender aquela doença, né? A gente vai procurar compreender como aconteceu, e da mesma maneira desse tratamento que não é do corpo, mas é do espírito, que é o principal, porque o nosso espírito ele é imortal e é necessário que a gente cuide dele, a gente vai compreender, né, como se dá a obsessão. O tratamento é o tratamento de obsessão. Então, para iniciar, a gente tem, né, 2 conceitos básicos da doutrina espírita, que é a definição de espírito. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, na questão 76, ele vai perguntar qual a definição se pode dar aos espíritos, e os próprios espíritos vêm responder a Allan Kardec. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Quer dizer, os espíritos eles estão em todos os lugares, tanto aqui no mundo material como no mundo espiritual. E outra pergunta que é bastante interessante, que na maioria das vezes a gente traz essa pergunta no nosso íntimo, né? O que sucede à alma no instante da morte? O que é que acontece com a nossa alma no instante da morte? Será que depois da morte acaba tudo? Para onde é que vai essa alma? E os espíritos vêm responder: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, como nós estamos aqui em carne, a gente costuma dizer que nós temos uma alma, né? Então, a alma é o que? É o espírito reencarnado. E no instante da morte, esse espírito ele volta ao mundo dos espíritos. Por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. Nós viemos na Terra, nós reencarnamos para aprendermos. Assim como a criança vai para a escola para aprender determinadas lições, nós também reencarnamos aqui na Terra para compreendermos algumas questões moral, espiritual. Nós viemos evoluir intelectualmente. Então, é necessário que a gente venha para essa escola, né? E no instante da morte, o espírito ele retorna ao mundo espiritual. Então, a gente tem que falar sobre reencarnação. Por quê? Porque nós somos espíritos reencarnados. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, nós já reencarnamos várias vezes, como vocês estão vendo aí a gravura, nós já passamos por várias experiências. E por que é que a gente não lembra delas? Porque Deus, né, na sua infinita misericórdia, ele nos dá o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é para que a gente possa esquecer principalmente os males que nós causamos ao nosso próximo. Então, as nossas qualidades nós não perdemos. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. O que a gente aprende, esses bens morais, a gente não perde. Por exemplo, uma pessoa que aprende a tocar um determinado instrumento musical, ele não perde esse aprendizado. Em outra reencarnação, ele pode aprimorar. Mas certas dificuldades que nós temos, né, principalmente na área moral, nós viemos para nos melhorarmos. Então, o espírito, ele nunca retrocede. No máximo, ele estaciona.
mas o nosso intuito como espíritos é sempre estarmos evoluindo. Então, para isso, para que a gente evolua, é necessário a reencarnação. Quantas vezes a gente não lembra de um determinado momento da nossa vida, do passado, que a gente hoje tem consciência que fez mal a alguém ou que não procedeu corretamente, a gente diz assim: olha, como eu queria uma borrachinha para me apagar determinado momento da minha vida. Então, a reencarnação é essa borrachinha. Deus passa uma borracha, né, nas coisas que talvez nós ficaríamos constrangidos se nós relembrássemos o que nós teríamos feito, assim como nessa própria vida, às vezes a gente fica constrangido de determinadas coisas quando a gente lembra que fez. Deus, ele passa essa borracha. Então, cada reencarnação é o quê? É uma folha limpa para nós preenchermos, né? Então, Deus, ele nos dá essa oportunidade maravilhosa que se chama reencarnação. E nós sofremos influências espirituais, né? Dependendo de algumas coisas que nós praticamos no passado, em outras vidas. Essa borracha, ela se dá só na questão do esquecimento do passado, mas o mal que nós praticamos, ele não fica esquecido, fica lá, esperando o quê? Esperando um reparo, né? E aí agora a gente vai falar sobre esse reparo, que são as influenciações espirituais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 456, ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Será que os espíritos, já que eles povoam todos os lugares, eles têm condição de nos ver, de ver tudo que nós fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, eles estão em todos os lugares, eles podem ver tudo que nós fazemos, na maioria das vezes o que nós pensamos. Então, eles estão em todos os lugares. E outra questão que ela é primordial para que nós compreendamos a influenciação espiritual, Kardec, lá na questão 459, ele vai perguntar: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Vou falar novamente. Será que os espíritos, eles têm a condição de nos influenciar espiritualmente, de influenciar os nossos pensamentos? Será que um pensamento realmente foi meu? Será que determinada atitude que eu tive com uma pessoa foi realmente minha? E os espíritos vêm nos dizer muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E daí a gente vai compreender como se dá a influenciação espiritual, porque na maioria das vezes, né, certos pensamentos, eles surgem na nossa cabeça e a gente não compreende da onde veio aquele pensamento, por que é que eu agi daquela maneira, mas eu não pensei no que eu estava fazendo. Então, pode sim que tenha acontecido uma influenciação espiritual. E o que é realmente a obsessão? Então, o Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Olha só, é uma ação persistente, quer dizer que é algo que vem, um pensamento que vem, passa na nossa cabeça, e que aquele pensamento fica lá, martelando na sua cabeça de forma insistente. Então, ele diz: apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, começa com um pensamento, o espírito, ele imprime na nossa mente um pensamento, um determinado pensamento, e não são pensamentos bons. Quando a gente fala sobre essa questão do pensamento, né, eu estou falando de pensamentos negativos. Então, são pensamentos negativos imprimidos na nossa mente de forma persistente, quer dizer que você não consegue esquecer, vira e mexe, aquele pensamento vem de forma persistente. Então, ele pode começar de uma simples influenciação moral, e se você não estiver atento, né,
ele pode depois se tornar uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, é algo muito sério e que deve ser combatido lá desde o começo. E onde é que começa a obsessão? A obsessão são pensamentos e estados emocionais negativos, eles criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que é virulento, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, tudo começa telepaticamente falando, se da mente com mente. Um espírito, ele se aproxima de você, ele imprime aquele pensamento negativo, né? Por isso que ele usa palavras. A Sueli Caldas Schubert, lá no livro Obsessão e Desobsessão, ela usa palavras bem pesadas, ou ela fala, criam zonas mórbidas em nosso campo mental, quer dizer que é um pensamento insistente que fica ali. E, geralmente, é um pensamento, né, insistente, e que se você não estiver atento e você acolher aquele pensamento, né, ali vai começar um processo obsessivo. Então, a obsessão, ela começa em nós. A gente não pode colocar a culpa de tudo que acontece conosco no nosso obsessor, porque aí a gente vai estar só trocando, né? Em determinadas religiões, tudo de errado que a pessoa faz, o que que a pessoa comete, a pessoa faz. Ela vai lá e coloca a culpa no diabo. Ah, eu fiz isso, mas foi o diabo. Foi um gênio ruim. Não. Lá na doutrina espírita dizem que é o obsessor. Aí tudo que eu fizer de errado, eu vou colocar a culpa no obsessor. De maneira nenhuma. A obsessão, ela começa em nós. Por quê? Porque nós atraímos esses obsessores para perto de nós. O obsessor, eu gosto de comparar ele, geralmente, até de uma forma engraçada, com o vampiro. Quem já assistiu lá as historinhas de vampiro, sabe que o vampiro, ele só entra numa casa se ele for convidado. O vampiro é altamente educado, ele só entra numa casa se ele for convidado pelo dono da casa. Essa casa é o quê? É o nosso campo mental. E como é que nós convidamos o obsessor? Nós convidamos através principalmente das nossas imperfeições. Às vezes nós fazemos isso, né, de uma maneira até inconsciente. É por isso que é importante a gente conhecer, né, como se dá o tratamento espiritual, porque a partir de agora ninguém vai mais convidar o obsessor. Então, a obsessão, ela começa nas nossas imperfeições, essas imperfeições que quase todos nós temos, que ninguém é santo, mas que nós possamos estar atentos. Então, a obsessão, ela começa em nós, através da maledicência, né, que é aquele vício que as pessoas têm de falar mal um da vida do outro, através dos nossos ódios que nós guardamos em nossos corações, que às vezes a gente guarda, acalenta mais um ódio do que um sentimento bom. Algo que uma pessoa me fez há mais de 10 anos atrás e que ainda hoje eu fico guardando, alimentando aquele ódio ao invés de perdoar. Através dos nossos maus pensamentos, que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, do nosso egoísmo, né, de querer as coisas só da minha maneira, da minha intransigência, do orgulho de achar que eu sou melhor do que os outros ou que eu faço algo melhor do que o outro, da nossa inveja, né, que às vezes a gente inveja o que o outro é, o que o outro tem, do nosso gênio forte, dos vícios, tudo que eu estou falando aqui para vocês são vícios morais, mas também através dos vícios, né, da bebida, das drogas, do cigarro, do sexo, do jogo, através da nossa preguiça, né? Quem não já ouviu falar aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do... Aí diz o nome daquele lá, eu não gosto de falar. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a preguiça, porque a nossa mente, né, fica sendo a oficina dos maus espíritos, dos maus pensamentos, das nossas emoções em desequilíbrio.
e dos nossos estados emocionais negativos. Tudo que eu vou fazer, eu acho que não dá certo, que não é para mim. Então, quais são as consequências da obsessão? Se eu não cuidar da obsessão, o que é que pode acontecer? Então, a loucura, né? A maioria das pessoas que se encontram, né, no estado de loucura pode ter sido ocasionado por uma obsessão, sim. Dos suicídios, que diz que a gente tem que ter muito cuidado com a depressão, com esse sentimento triste que se abate, né, na maioria das vezes sobre nós. Às vezes a gente fica curtindo aquela tristeza e não é um sentimento tão bom, a gente não pode acolher a tristeza no nosso coração. Os desencarnes prematuros, que na maioria das vezes você acha que foi um acidente e pode ter sido algo ocasionado por um obsessor. Desequilíbrios familiares é o mais comum. Quantas famílias não se destroem, né? Marido brigando com esposa, filho com pai, com mãe, irmãos entre si. Então, pode sim ser ocasionado por uma obsessão. E doenças físicas, por quê? Porque quando a nossa mente não está bem, ela reflete lá no nosso organismo. É por isso que tem aquele ditadozinho que diz: mente sana, corpo são. Então, é necessário que a gente esteja bem espiritualmente, que a gente esteja bem mentalmente, porque algumas doenças são causadas, sim, né, ocasionado pelo desequilíbrio da nossa mente. Então, Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele diz: por vezes acontece que há subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado, que é quando a pessoa já não tem mais vontade de viver, ela não sai mais de casa. E aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Então, a prece, ela tem uma ação magnética muito grande. Quando eu me disponho a rezar por alguém, é uma caridade muito grande, porque quando a gente pensa em caridade, a gente acha que caridade é só dar algo para alguém. E não, quando eu tiro um tempo para fazer uma prece sincera por alguém que está precisando, Deus ouve, o anjo da guarda daquela pessoa ouve, e é necessário que a gente tenha essa ação caridosa de rezar pelos nossos irmãos. Então, quando a pessoa chega a um ponto que ela não consegue mais, ela já está com sua vontade paralisada, ela não consegue mais pedir ajuda, outra pessoa pode fazer um tratamento intercessório pelaquela pessoa. E a obsessão, ela tem cura? A gente já conheceu um pouquinho sobre a obsessão, a gente vai falar mais sobre ela durante essas 3 semanas. A obsessão, ela tem cura sim, né? Porque Deus não abandona seus filhos jamais. Às vezes, Deus permite que nós passamos por uma obsessão para que nós possamos retirar, né, um aprendizado. Aquilo ali é uma forma de nos acordar, porque nós temos que melhorar algo. Quem tem bons sentimentos no coração, quem só faz boas ações, dificilmente ela vai passar por uma obsessão. Mas se nós passamos por um processo obsessivo, ali é uma maneira até da gente acordar: opa, eu estou precisando me melhorar em algo. E a gente já começou a compreender que a obsessão, ela começa nas nossas imperfeições, não é na imperfeição do outro, é nas nossas. A gente vai procurar a causa em nós. E essa cura, ela também está em nós. E tem um lugar específico que pode nos auxiliar, né, que é o Centro Espírita. O Centro Espírita, ele disponibiliza o tratamento espiritual. A gente fala abertamente sobre o processo obsessivo, porque aqui o Espiritismo é a ciência da alma. A gente vai falar sobre o quê? Sobre a alma, sobre o espírito, sobre a necessidade do alimento que a nossa alma necessita, né? O Centro Espírita, ele é a escola da alma, onde nós vamos aprender a nos melhorarmos, ela nos ensina a viver. É o lugar de reequilíbrio e de harmonia. Por quê? Quantas pessoas não passam pelo passe, pela prece, né? E dizem assim: opa, eu estou me sentindo melhor.
durante uma vibração. Por quê? Porque aquilo ali é um momento que você está elevando o seu pensamento a Deus, é um momento que você está se dedicando a se melhorar. Então, ele é um lugar de reequilíbrio e de harmonia. E, principalmente, é um lugar que nos auxilia na reforma íntima, porque o Espiritismo, ele vai falar que a cura está em nós e que é necessário a gente fazer um esforço, a gente procurar se conhecer. Para quê? Para que a gente possa nos melhorarmos, porque não adianta a pessoa, né, ela procurar se melhorar sem ela se conhecer. Porque às vezes aqueles defeitos que nós não admitimos que nós temos, eles estão ali. E é necessário um esforço para que a gente se melhore. E esse esforço, ele depende de nós, e é um esforço diário. Todos os dias a gente tem que olhar para dentro de si, se olhar no espelho, mas é um olhar no espelho onde você vai procurar ver a sua alma e procurar se conhecer e se melhorar. Então, quais são as atitudes que auxiliam na cura da obsessão? É através do passe, que todo mundo aqui já conhece, né? Que o passe é esse momento onde nós somos direcionados para receber esses fluidos, né? Que a espiritualidade amiga e benfeitora está em todos os lugares para nos auxiliar, mas é necessário que nós possamos fazer essa conexão através da prece, que é o único momento assim, que a gente para, nem que seja para a gente pedir, é o único momento em que a gente para conversar com Deus, é através da prece. E é necessário que a gente pare, que a gente sossegue um pouco, que a gente se mostre solícito a receber esse auxílio. Não faltar o tratamento. Se eu comecei um tratamento espiritual, eu tenho que fazê-lo até o fim. Eu tenho que fazer o tratamento do jeito que tem que ser, não é de qualquer jeito, não. Ah, eu faço uma semana e na outra não. Ah, eu não assisti a palestra, mas ninguém nem vai ficar sabendo. O seu guia espiritual e a sua consciência estão sabendo. Então, é necessário que a gente seja claro conosco mesmo. Se eu quero ajuda, se eu quero me melhorar, é necessário que eu faça um esforço, faça o tratamento direitinho. E a água fluidificada, porque já é comprovado cientificamente, né, que a água ela muda a sua composição de acordo com o ambiente. Então, através da prece, do passe, essa água recebe da espiritualidade amiga e benfeitora, né, todos os elementos necessários para a nossa cura. E agora, para finalizar, nós temos um convite de Jesus, né, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. E esse convite é maravilhoso, porque Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Então é o convite de Jesus para todos nós que trazemos as nossas dores, as nossas aflições. Como eu iniciei no Evangelho lá no começo, todos sofrem, né? Desde aquela pessoa mais abastada em dinheiro até aquela que menos tem. O sofrimento ele é inerente de classe social, ela é inerente de cor de pele. Todos nós trazemos as nossas dores. Alguns, né, por isso que o nome do evangelho era o bem e o mal sofrer, alguns sabem trazer as suas dores sem lamentações, né, e outros sabem passar pelas suas dores, né, só se lamentando, só se maldizendo. Então, é necessário que a gente se coloque também na condição de receptor, de receber a ajuda de Jesus. E Jesus está nos convidando, né, esse convite maravilhoso para que nós possamos pegar as nossas dores e transformá-las em consolações. Agora nós teremos o passe que todos possam seguir, né? Todo o passo a passo do
do passe através do pensamento, de acordo com o que a dirigente vai falando, vocês vão imaginando, vão mentalizando. Procure um lugar silencioso para ouvir o passe, procure um lugar onde você possa se sentar confortavelmente e seguir o passo a passo do passe. Então, vamos rogar a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos abençoe nessa noite de hoje, que nós possamos, nesse momento, nos sentir melhores, revigorados, diante de tantos ensinamentos. Assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se
fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.